A gente recebe agora, aqui no Jornal da Manhã, mais uma especialista para nos ajudar a entender esses novos passos da guerra. Eduardo Saldanha, que é doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais. Bem-vindo, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Lívia. Deixa eu começar te ouvindo sobre a mais recente notícia que a gente trouxe aqui e que ainda carece de mais aprofundamento, de mais informação, mas que, pelo potencial que pode ter de impacto na guerra, vale a gente começar essa entrevista analisando isso. Nós trouxemos agora há pouco a informação que uma TV estatal lá da Síria disse que Israel atacou 2 aeroportos. Um em Alepo, que é uma das principais cidades lá do país, e também da capital, Damasco. Israel ainda não se pronunciou em relação a isso. Algumas fontes ouvidas por agências internacionais têm dito que o objetivo desses ataques teria sido justamente interromper linhas de abastecimento iranianas lá para a Síria. O quão essa notícia que chega agora para a gente de uma maneira precoce, digamos assim, preocupa? Bom dia, Lívia. Vamos lá. Na verdade, Israel tem utilizado muito o seu direito de defesa. E o que acontece na Síria hoje? Já há notícias de disparos vindos da fronteira com a Síria. E exatamente por este motivo, e tem caído em regiões não habitadas de Israel, e por este motivo, muitas vezes, Israel utiliza seu direito de defesa. Também é possível, isso tudo no sentido de uma grande especulação, né, que estejam sendo realizados ataques contra as células do Hezbollah. Nunca podemos deixar de esquecer que a Síria dá um apoio, e tem um apoio muito grande e uma atuação muito forte do Hezbollah. Hezbollah esse que já demonstrou apoio ao Hamas. Hezbollah esse que tem uma ligação muito íntima com o Hamas neste momento, considerando suas diferenças entre xiitas e sunitas. Portanto, é muito possível que esteja havendo uma defesa e também tentando minar as células do próprio Hezbollah na Síria. Eduardo, eu queria te perguntar o seguinte: há diversos países oferecendo ajuda humanitária para a faixa de Gaza. A gente já citou aqui a Turquia, já citou a Jordânia. Nós já citamos também ao longo desta edição do Jornal da Manhã que a Cruz Vermelha anunciou que o combustível para fazer funcionar os geradores dos hospitais, que não tem mais leitos à disposição, está acabando nas próximas horas. Israel diz que vai manter o sufocamento da área até os reféns serem entregues. O Hamas disse que, se for mantido o sufocamento da área, mata os reféns. Existe saída? Rafael, a gente se encontra agora num momento muito complicado, né? Bastante complexo, que é o momento da ajuda humanitária. A ajuda humanitária, todos pensam, né? É muito fácil nós imaginarmos, bom, é necessário ajudar a população na faixa de Gaza. E é óbvio que é necessário ajudar a população na faixa de Gaza. A gente não pode confundir Hamas com a Palestina. Hamas é um grupo terrorista, embora o governo brasileiro ainda não tenha capitulado o Hamas como tal. Porém, o Hamas é um grupo terrorista, mas o Hamas não é a Palestina. Eu tenho muitos palestinos que trabalham em Israel, que estudam em Israel. Portanto, é preciso trazer ajuda humanitária. Entretanto, é muito complicado você negociar esta ajuda humanitária. Esta ajuda humanitária tem que ser feita a partir de um acordo entre as partes. Este acordo precisa de uma linha de comunicação. Às vezes mesmo que informal, mesmo que não diplomática, mas é preciso haver este acordo. É preciso criar corredores humanitários. E a criação de corredores humanitários é muito difícil neste momento. Por quê? Porque o corredor humanitário pode também ser uma rota de fuga. O corredor humanitário pode ser uma rota para o próprio Hamas fugir para outros países e lá se instalar e continuar as suas ameaças a Israel. Portanto, Israel está tomando e tomará muito cuidado na criação destes corredores humanitários. É necessário? É sim, absolutamente necessário. Mas
há de se tomar um grande cuidado com isso. Ok, Eduardo, eu vou chamar o nosso comentarista Roberto Mota para ele participar desse bate-papo também. Mota, tem pergunta? Tenho sim. Eu queria a opinião do Eduardo sobre a situação política em Israel. Antes desse ataque ocorrer, a sociedade de Israel aparentemente estava dividida, havia uma disputa política muito grande. E eu queria saber, na opinião dele, o que muda com esse ataque. Isso foi sinaliza um novo despertar, uma mudança de mentalidade? Essa polarização vai sumir? Mota, meu caro, bom dia. Mota, na verdade, eu posso utilizar como exemplo, né, o que nós tínhamos em 2001, no recém-governo George Bush. George Bush com uma popularidade lá no pé, lá embaixo. E, de repente, vem os ataques de 11 de setembro. George Bush, muito habilmente, eu lembro que com a presença de uma figura muito importante em Nova York, que era o Giuliani, ele faz aquele discurso de unificação da nação, né? Antes na Casa Branca e depois nos próprios escombros do 2001, né? Nos próprios escombros do World Trade Center. Não exatamente a mesma coisa, mas nós podemos fazer um paralelo. Nós tínhamos um governo Netanyahu que estava passando por uma série de protestos internos, uma situação muito delicada de reforma do judiciário, uma instabilidade com seus próprios ministérios. Podemos ver aí as farpas trocadas entre Netanyahu e seu próprio ministro da Defesa. A dificuldade que o partido de Netanyahu tinha em dialogar dentro do Congresso. Após estes ataques terroristas do Hamas, Netanyahu tomou uma posição de estadista. Ele busca essa unificação, faz discursos. Aí a gente não pode perder de norte, né? Uns discursos muito direcionados ao próprio parlamento. Hoje, nós não temos mais protestos, nós temos uma unidade israelense. Jovens que protestavam contra Netanyahu por estar se extremando um pouco demais, se unem contra um inimigo comum. Portanto, os inimigos comuns são mecanismos de união. Eduardo, acompanhando sua análise a respeito agora da atuação de Netanyahu pós início desse conflito no fim de semana, me lembrei de algumas análises que a gente tem acompanhado nos últimos dias. Até saiu no Estadão, mas foi uma análise originalmente publicada pelo Washington Post, de Yuval Harari, que é um professor israelense de história muito conhecido. Quem já teve contato com aquele best-seller internacional Sapiens sabe muito bem de quem eu estou falando, inclusive tenho certeza que você sabe de quem eu estou falando. E ele fez uma crítica muito grande ao que ele chamou de populismo nesse texto, de populismo desses governos, desses últimos governos de Benjamin Netanyahu, com ações que teriam levado a uma escalada dessas tensões entre Israel e palestinos. Não falando especificamente sobre o Hamas. O Hamas é uma reação, seria uma reação a essa falta de atenção que, segundo o Harari, tenha dado a essa questão palestina, tenha ocupado regiões, principalmente na Cisjordânia, que são regiões reconhecidas como regiões palestinas, tenha incentivado assentamentos de judeus nessas regiões. Enfim, por meio de discursos e ações nesses últimos anos de governo, ele teria de alguma forma fomentado essa crise que se iniciou. O que não justifica a guerra, o que não justifica o terrorismo do Hamas, mas ele teria uma responsabilidade no que está acontecendo agora. Eu queria que você trouxesse a sua análise sobre isso, quanto às ações de Netanyahu no passado mais longínquo e no passado mais recente podem ter contribuído para esse tensionamento e para essa guerra que a gente está vivenciando agora. Lívia, a gente primeiro vamos analisar um pouco o discurso do Harari, né? O Harari, ele não está na mesma linha ideológica que o próprio Netanyahu e que o partido do Netanyahu.
Então é muito natural que essas críticas ocorram por parte do Harari. Também é muito natural que o Netanyahu fale para os seus grupos, né? O discurso interno, nós não podemos perder essa diretriz de que internamente o Netanyahu estava preocupado com muito da política interna israelense. Portanto, ele tinha que direcionar o seu discurso para grupos específicos dentro de Israel. Obviamente, essa guinada que o Netanyahu deu mais à extrema, mais à direita, cria uma oportunidade. Obviamente, os populismos vivem disso. Os populismos vivem das oportunidades, vivem de falar o discurso fácil, de trazer para si o apoio popular, o que o Netanyahu não conseguiu. Não podemos esquecer, o Netanyahu não conseguiu este apoio popular. Os populismos, eles vivem disso, eles vivem dos discursos fáceis, eles vivem da paixão, o que o Netanyahu não conseguiu despertar. É claro que as ações de Hamas, as ações de grupos terroristas, elas são, obviamente, inflamadas quando eu tenho no poder alguém que vai absolutamente contra os interesses de pacificação, os interesses de mediação das questões relativas à Palestina. Portanto, se eu tivesse um governo neste momento mais ao centro, dentro de Israel, é possível sim que houvesse um novo canal, outros canais de negociação. Mas nós estamos no campo das especulações, Lívia. Nesse sentido, eu quero deixar bastante frisado. O fato de estar acontecendo este conflito é, sim, reflexo da gestão Netanyahu. Isso aconteceria em outras gestões? Pode ser que sim. Sim. Bom, nós conversamos com Eduardo Saldanha, doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais, atendendo ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Professor, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima, hein? Obrigado, Rafael. Obrigado, Lívia. Um abraço, Mota.